Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil, né? E aí eu trago uma frase para a gente poder pensar. Talvez vocês já tenham escutado essa frase, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ela, que é a seguinte: cada criança tem o seu tempo. Será mesmo que cada criança tem o seu tempo? Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente precisa estar muito atento a algumas questões que são bem importantes, né? A gente sabe que cada criança é realmente um ser único, né? Ao nascer, ela recebe lá a carga genética diferente das outras, ela está inserida em um ambiente familiar diferente, em um contexto social muitas vezes diferente, e tudo isso vai favorecer ou não o desenvolvimento dessa criança. E faz dela também esse ser único. Mas é diferente, né, da gente dizer que cada criança tem o seu tempo. Dentro do desenvolvimento infantil, existem os marcos do desenvolvimento que vão marcando as habilidades necessárias que a criança deve adquirir ao longo da vida, né? Dentro de cada faixa etária, dentro de cada período. E essas habilidades são essenciais para o seu desenvolvimento ao longo da vida. Então, quando a gente fala de marcos do desenvolvimento, a gente precisa entender o seguinte, que existe uma base inferior, né, que é aquele limite inferior do desenvolvimento para tal habilidade, e a base superior, que seria o limite, né? Então, existe quando a criança começa, né, está preparada para desenvolver aquela habilidade e até qual período ela tem que ter alcançado, tem que ter consolidado. Então, essa margem, né, entre a base inferior e superior é quando a gente precisa respeitar, sim, o tempo da criança, dar os estímulos necessários, mas respeitar, porque aí ela tá dentro dessa base. Mas quando passa disso, a gente precisa ligar um sinal de alerta. Por exemplo, quando a gente fala do desenvolvimento motor, né? Quando a criança está começando a andar, a gente sabe que tem crianças que seguem essa base aí de desenvolvimento inferior, começam a andar lá para os 10 meses, 10 meses e meio, 11 meses. Mas a gente tem criança que vai demorar um pouco mais para poder andar, que aí a gente sabe que lá com 1 ano e 4 meses ela já tem que estar andando, né? Começando a dar os primeiros passinhos. Se eu tenho uma criança que com 1 ano e 4 meses ela ainda não se sente segura, eu tenho que ligar o meu sinal de alerta, perceber se eu estou dando os estímulos necessários ou não. E aí, diante dessa situação, né, quando eu avalio todo esse contexto, eu procuro alguém para me auxiliar, tiro as minhas dúvidas com pediatra, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente precisa separar, né, aquilo que a gente escuta, né, das pessoas em relação a um certo achismo de esperar, esperar e esperar, e tentar trazer esse olhar mais aguçado sobre esse desenvolvimento infantil. Principalmente, gente, quando a gente fala do 0 aos 3 anos, né, que a gente consegue perceber um salto evolutivo no desenvolvimento da criança. E aí é um salto de desenvolvimento motor, na linguagem, na interação. Então, realmente, a gente não pode se apegar, né, a essas questões de esperar demais e não se atentar àquelas habilidades que a criança deveria sim já ter consolidado. E aí talvez vocês que são pais, né, devem pensar, mas como eu sei, né, se o meu filho está com desenvolvimento dentro do esperado ou não? E aí eu trago como sugestão para vocês, né, a caderneta da criança, né, aquela que a gente recebe quando a gente tem um filho, que acompanha a vacinação da criança, ela vem recheada de informações importantíssimas em relação ao desenvolvimento infantil, que para vocês, pais, acompanharem, né, e conseguirem observar como seu filho está desenvolvendo, como que ele responde aos estímulos que você tem dado em casa, ela é super prática, né? Traz informações muito claras e vocês conseguem, sim, sem ter esse olhar
mais de especialista, né, de quem trabalha com crianças, vocês conseguem perceber essa diferenciação. E aí, tem uma coisa também dentro da caderneta que eu acho importantíssimo, né, que a caderneta, ela traz, além dessas informações sobre os marcos do desenvolvimento, ela traz também algo que é muito sério quando a gente fala de educar filhos, né? Ela traz uma orientação sobre como que é educar com afeto. Hoje fala-se tanto, né, de educação respeitosa, de que educar as crianças na base do respeito. E muitas vezes no dia a dia a gente acaba deixando isso de lado. Então não adianta também eu me preocupar apenas com esses marcos do desenvolvimento da criança, sem também me preocupar com essa base emocional que essa criança precisa. Mas aí esse é um assunto que depois eu vou trazer para vocês para a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá? Então, a minha dica para vocês é a seguinte: vocês que têm filhos menores, né, que estão aí nessa primeira infância, de 0 a 6 anos, aproveite esse momento da infância, conheça um pouco mais, aprofunde um pouco mais, procure possibilidades para poder estar estimulando o seu filho. A gente não pode fazer comparações entre crianças, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado quando se fala em desenvolvimento. Então, no menor sinal de dúvida, procure o pediatra, procure um psicopedagogo, procure a escola, né? Busque ajuda, tire essas dúvidas, porque às vezes a criança só precisa de um estímulo diferente para alcançar essa habilidade. A gente fala que é aquele empurrãozinho que uma mudança na rotina já facilita, já colabora para esse desenvolvimento, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco, né, para vocês entenderem sobre os marcos do desenvolvimento e que a gente possa ir conversando, partilhando mais sobre isso, porque realmente a gente precisa ter um olhar diferenciado para as nossas crianças em termos, né, de saúde física, alimentação, desse desenvolvimento dela ao longo da vida, dessas questões emocionais. Então, todo esse contexto vai fazer com que a criança cresça mais forte, mais saudável, com uma estrutura emocional melhor, né? E nada melhor do que a gente partilhar. Eu partilho com vocês, né, o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, e ao mesmo tempo eu aprendo muito, né, com os relatos de cada um que acaba chegando quando a gente troca experiências.